Galera, antes feito do que perfeito, né? Não deu pra gravar o vídeo no canal no YouTube, então eu vou tentar sintetizar o insight que eu queria ter passado lá. Que é basicamente o seguinte, gente, a realidade física, ela não é a única realidade. Ela existe, ela é o que a gente consegue ver com os nossos olhos físicos, porém, ela não é a única. Então, quando você está no seu processo de cocriar a sua realidade, você vai ter que entender que você vai colocar intenção, vai vibrar positivo, vai fazer as coisas, mas você não vai ter o resultado amanhã. Aquela famosa frase, né? Você planta o tomate hoje, você não colhe ele amanhã, né? Tem que esperar, germinar e etc. Por exemplo, eu sou modelo há vários anos, eu sempre falo que eu sou modelo, sempre falei, e eu enfrentei diversos desafios ao longo da vida, né? Os meus mesmos de pensar, porra, será que eu sou modelo mesmo? Mas foda-se, eu continuava falando mesmo assim. Mas outras pessoas, muita gente duvidando, né? Ainda mais que no Brasil tem a lógica de que modelo é uma mulher loira, alta, etc. Então, enfim, quando eu mudei para Belgrado, há 7 anos atrás, a minha carreira de modelo meio que começou e que eu fui paga de verdade. E aí, quando eu voltei pro Brasil, eu pensei, nossa, é real, eu sou modelo mesmo. E 7 anos se passaram, gente. Eu raramente tive trabalhos no Brasil que me pagavam. Só que eu mantinha a fé. E quando eu descobri o Ho'oponopono Mágico, que é uma das coisas que eu mais ensino no meu canal do YouTube, eu falo que é isso, você tem que fazer todo dia. Então, à medida que eu fui fazendo o Ho'oponopono Mágico, as coisas foram acontecendo. E aí, galera, eu engravidei. E pra mim foi o fundo do poço. Só que, na vida, quando a gente encara um desafio, pensando, ok, vamos ver o que vai vir a partir disso de novo, mantendo o pensamento positivo, as intenções, o seu coração puro, o universo não tá contra você. Então, pra mim, o que foi na época, né, o pior acontecimento da minha vida, foi hoje uma das maiores bênçãos que me proporciona, inclusive, a minha carreira de modelo abençoada, que eu sempre quis, que eu sempre falei que eu era. Porque eu voltei pra Belgrado, né, porque o meu bebê é metade sérvio. Então eu voltei pra cá e comecei a fazer ensaios fotográficos, as pessoas me procuram, são ensaios pagos, a cada dia eu tenho mais e mais parcerias. Então foi um processo. Por que eu tô falando isso? É muito fácil a gente entrar na reclamação. E eu tô falando pra vocês pra eu falar pra mim, tá, gente? Porque também tem dia que eu também entro na reclamação, duvido, enfim. Mas a sua realidade física, ela não tá decretada numa pedra. Então pensa assim, o que eu quero? Como que eu quero a minha vida? E começa a fazer as ações em direção a isso. Eu tomo muitas ações voltadas do espiritual. Claro que a maior parte das coisas vão ser física mesmo, né? Cuidar do seu corpo, respirar, malhar, fazer o que é possível dentro da sua realidade física. Porém, as práticas espirituais, elas vão te colocar num lugar de confiança muito maior, porque você vai fazer e vai soltar para o universo. Então, quando eu falo para a pessoa fazer o Ho'oponopono Mágico, né, que eu aprendi com a Beth Russo, é uma repetição chata mesmo, gente, é muito chato. Imagina você repetir 108 vezes, né? Aí cada um vai ter um desejo, mas imagina que você repete, vamos supor que você é um advogado. E aí você fala, né, minha carreira de advogado, abençoada, eu sinto muito, me perdoa, te amo, sou grata. Olha o tamanho dessa frase. E você vai falar essa frase 108 vezes, não é brincadeira. Então, assim, é disciplina, mas é uma técnica espiritual que vai trazer resultado, né? Porque, pra quem sabe, quem já segue o meu canal ou segue a Beth Russo, o Ho'oponopono, ele limpa o desafio entre você e o problema. Mas é isso, a sua vida vai mudar, muitas coisas vão acontecer, não vai acontecer exatamente como você pensa, porque a vida, ela tem curvas, né? Como um rio, ondas como o mar, que a gente não tem acesso. Mas se você continua fazendo, independentemente de qualquer coisa, a sua realidade física vai mudar. Gente, eu estou em Belgrado. Quem me conhece sabe que eu sempre quis voltar pra cá, né? Pra viver justamente essa carreira de modelo que eu já sabia que aconteceria. Então, diante de tudo que aconteceu, eu estou aqui agora. O Nicolas tá olhando. Nicolas, vou filmar ele um tiquinho pra vocês. A sua realidade física vai mudar à medida que você muda, que você faz as coisas pensando em mudar a sua realidade física. Então, por exemplo, eu ensino várias técnicas. Uma das coisas que eu mais amo é água, tá? Então, eu abençoo a água, eu coloco papel embaixo de um copo de água, eu bebo água solarizada, água fluidificada. Tudo que vocês imaginarem com água eu faço. Por quê? Somos 70% água. Então,
toda a intenção que você coloca na água, você bebe e tá indo pra você, tá indo pra suas células. Ai, Marina, eu não acredito nisso, é papo de coisa. Tá bom, não faça. Eu estou ensinando o que funcionou pra mim e que eu vejo várias pessoas fazendo. Né? Você pode escolher uma prática, você não precisa fazer todas as práticas que eu ensino, mas escolhe uma prática e faz. Outra prática que eu tenho feito, deixa eu pensar aqui. Tem uma técnica que é super simples, que você vai simplesmente se perguntar, como uma forma de brincadeira, assim, nossa, seria tão lindo, né, se eu ganhasse 15 mil euros agora. Você vai se perguntar de maneira divertida e brincando aquilo que você quer pra sua vida, sem esperar resultado. Gente, eu tô gravando esse vídeo empurrando o carrinho do Nicolas. Você vai se perguntar, nossa, não seria lindo se eu fosse para Dubai? Não seria lindo se eu ganhasse uma passagem para Argentina, sabe? Brinca com a realidade, não seja tão sério, tão fixo. E para as pessoas que estão, senti te falar isso aqui agora, que estão em trabalhos que odeiam, que sentem raiva do chefe, do ambiente, de tudo, encontre uma maneira de criar bem-estar aonde você está. Então, por exemplo, odeio o chefe? Respira fundo, se imagina rodeado de uma luz rosa brilhante, emanando a palavra gratidão, né? Bebe uma água abençoada, toma um suco, prepara um lanche gostoso para você levar. Faça alguma coisa para criar o bem-estar, porque o fato de que você está vivendo a realidade física no agora não quer dizer que isso é para sempre. De novo, quanto mais você se mover pensando no seu eu do futuro e não no que você está agora, mais a realidade vai te mostrar provas disso, né? Vou usar de novo eu como exemplo. Com a minha carreira de modelo, e eu já queria voltar para a Sérvia na época, eu lembro que eu via vários sinais, né? Eu via, por exemplo, ligava a televisão, tava passando um jogo da Sérvia, Estados Unidos, saca? Ou então eu ouvia alguém falar sérvio na rua. Gente, coisa bizarra assim. Então, comece a pegar os sinais. À medida que você começar a fazer as práticas, você vai começar a perceber sinal. E, gente, às vezes vai ser um sinal bobo, um sinal que só você vai sacar. E aí é o quê? É isso. Ó, desculpa o barulho também, tá, galera? Tô andando aqui, eu devia ter virado a outra rua. Enfim, os sinais vão começar a surgir. Quando os sinais começarem a surgir, não ignorem. Porque os sinais vão surgir porque você... Sabe quando você vê um Reels no Instagram e aí você curte, ele te manda mais Reels parecido com aquilo? O universo é assim, gente. O universo funciona dessa forma. Não existe nada separado. Então, quando você fala uma palavra no seu celular, por exemplo, morango, aí o seu celular, o seu Instagram começa a mostrar um monte de coisa de morango, né? O Google, enfim. Peguei um exemplo torto para vocês entenderem. Mas, outra coisa... O seu sonho só tem que fazer sentido pra você. Você não tem que provar nada pra ninguém, porque ninguém é você, ninguém vive o seu sonho, ninguém sabe o que você quer. As pessoas não sabem nem o que elas querem pra elas. Você acha que elas vão saber o que é melhor pra você? E não é por mal, é porque cada um tá criando a própria realidade. Então, seja lá o que for que você quer fazer, respira fundo e pensa, eu estou vendo essa realidade pra mim. Isso é o que eu quero. Eu não tenho que provar nada pra vizinho, pra tio, pra professor, pra mãe, pra pai, pra ninguém. Pra filho, pra namorado, não. O que você quer pra você só tem que fazer sentido pra você. Então, conecta com a sua intuição, confia e vai tomando essas atitudes em direção ao que você quer, porque uma hora vai florescer. Não tenha pressa. E tô falando pra vocês que é pra eu ouvir também, né, como eu falei. Mas eu senti o chamado, buzinaram pra mim, eu senti de gravar. E é isso, galera. Eu quero que vocês... pratiquem alguma técnica, façam alguma coisa e não se deixem levar pela desilusão do outro, né? Porque às vezes a pessoa, ela não tem culpa de enxergar aquilo daquela forma. E mais uma coisa, que eu sempre falei, acho que em todos os meus vídeos do canal. Para de assistir TV, gente, para de assistir jornal, para de consumir notícia ruim, filme de violência, só se você consegue muito desassociar. Do contrário, não assista. Não assista jornal. A mídia tenta criar uma ideia de que o mundo é perigoso, que as pessoas são hostis. Não, as pessoas são legais, as pessoas ajudam umas às outras. Agora, se você fica assistindo televisão, você vai achar que o mundo é o pior lugar do mundo. Vocês viram a Copa nos Estados Unidos, gente? O tanto de todo mundo, todas as Nações Unidas, divertindo, bebendo, brincando, assistindo futebol, né? Então, assim,